Agora a gente vai falar justamente sobre as crianças que estão em casa, sobre nossas crianças, nossos adolescentes. Será que diminuiu a violência infanto-juvenil nesse período? Porque assim, se a gente for parar para pensar no óbvio, né? Se a criança ou adolescente está em casa, está sob a proteção dos pais, a gente acredita que essa violência tenha diminuído, né? Tenha regredido. Mas infelizmente não é o que está acontecendo. Ainda tem muitas crianças sofrendo abuso, violência dentro de casa. E aí, o que fazer? Para quem correr? Para quem pedir ajuda nesse momento? A gente vai conversar com a Érica Morim, que é presidente da Comissão da Infância e Adolescente da Assembleia Legislativa, para falar sobre justamente a prevenção do combate ao abuso e exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Eu já estou aqui com ela. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham o programa Tarde Livre. Agradecer o convite, parabenizá-los pela abertura de espaço para um tema tão importante. Bem, eu queria saber o seguinte, a gente estava conversando aqui na abertura, né, que a gente acredita, assim, que se estamos em casa, estamos protegidos. Mas será que a gente está só protegido do Covid? Como é que está as crianças e adolescentes? Porque tem aumentado, né, nesse momento de confinamento, a violência, o abuso com essas crianças e adolescentes, não é mesmo? Pois é, Carla, é uma preocupação de todos nós, porque o que é que a gente percebe? A gente percebe esse momento como um momento de grande estresse emocional, né? A gente tem sido bombardeado por informações, né? Por questões, assim, tanto de colapso, né? Do nosso sistema de saúde, por questões de notícias de pessoas que a gente está sabendo que está contaminado. Então, assim, essas crianças, elas deixaram de ter as suas rotinas de escola, de convívio com os coleguinhas, de compartilhar ali, às vezes, também com pessoas de sua extrema confiança, situações que, de repente, aconteciam dentro de casa. Porque, infelizmente, muitos casos de abuso acontecem dentro de casa. Então, acaba que essas crianças têm a família talvez mais estressada pelo confinamento, pelas questões de renda que foram afetadas de muitos familiares, né? Questões ligadas ao medo do desemprego ou até mesmo a situação de alguém da família, os pais terem perdido o emprego. Então, realmente é um momento que gera muita tensão, digamos assim, e que traz também outras questões relacionadas também ao excesso, né, das redes sociais e alguns perigos também que as crianças têm através do uso talvez não muito seguro dessas mídias e da internet. Bem, quando as crianças estão indo para a escola, sempre tem um professor que nota que a criança está um pouco diferente, mais inquieta ou mais quietinha, né, mais calada, né? E aí, nesse momento que ela está em casa, o que o poder público tem feito para essas crianças, já que não tem aquela visão de um profissional para poder falar ou até mesmo pedir ajuda por ela? Existe uma preocupação muito grande com relação a de que forma realmente dar apoio às famílias nesse momento da pandemia. O CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele expediu em março recomendações para o poder público. Dentre essas recomendações, desde assistência alimentar a essas famílias, né, questões ligadas a conceder a isenção das contas de água, luz, e algumas dessas medidas a gente já tem visto acontecer, mas também que haja mais divulgação, informação sobre os meios de proteção da criança. Né? Nós dispomos no nosso estado de uma delegacia especializada que funciona, né, no atendimento, mas nós temos os conselhos tutelares, então que esses conselhos tutelares tivessem aí o seu expediente ampliado, 24 horas em funcionamento para o atendimento. E foram realmente muitas recomendações, mas é importante que cada vez mais a gente tem espaço, né, para falar sobre isso e dar o entendimento desses canais e a quem se pode buscar num momento de violência. Bem, como é que eu posso identificar se eu conheço
uma criança, algum vizinho ali na minha rua, como é que eu posso identificar quais seriam os sintomas, os sinais que uma criança, um adolescente demonstrariam que estão sofrendo algum tipo de abuso ou de violência? Na verdade, as crianças e os adolescentes, o comportamento deles fala muito, né? Muitas vezes, a falta de apetite, o choro constante ou por questões inesperadas, a questão do medo aparente, ou de repente a criança ficar totalmente calada ou mais paralisada quando alguém está próximo, mudanças, né, comportamentais ou mudanças de distúrbios de sono, dificuldade para dormir, ou a criança começa a acordar de madrugada chorando, né, questões ligadas também ao corpo da criança, que devem ser observadas, de repente vermelhidão na área genital, inchaço, dificuldade, né, de fazer as necessidades fisiológicas, enfim, né, são inúmeras as, digamos assim, os sinais que as crianças apresentam. Eu não sou especialista, né, mas a gente tem ouvido, tem conversado e tem percebido que a atenção para a criança com o comportamento e a mudança, né, do comportamento da criança, deixar de fazer alguma coisa que ela gostava muito, uma brincadeira que ela gostava muito, enfim, dificuldade de alimentação ou até excesso, de repentino, passou a comer demais, né? Então, são muitos os sinais, né, que podem trazer aos familiares a atenção, despertar para perceber, tentar perceber se algo está acontecendo com essa criança. Bem, agora o mais importante, se a gente notar que uma criança, um adolescente está agindo de forma diferente do habitual, o que a gente pode fazer? Para onde que a gente pode ligar e ajudar essa criança, esse adolescente? Olha, Carla, qualquer pessoa pode e deve fazer a denúncia. É só ligar 100, Disque 100, né? O nosso Disque Denúncia, ele é um número que é gratuito, que funciona 24 horas por dia e que está à disposição de qualquer pessoa. A ligação, ela pode ser sigilosa, pode ser mantida a sua identidade em sigilo, mas é muito importante que a gente denuncie, para que essas violências que trazem marcas tão profundas, elas não continuem acontecendo e na impunidade em meio à nossa sociedade. Também eu poderia divulgar o número da delegacia especializada do nosso estado? Por favor. Pronto. A DESECA, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e o telefone de contato é o 3433-9568, tá? E as pessoas também podem discar 100, discar para a delegacia especializada ou acionar o conselho tutelar do seu município, que vai ter alguém implantado